eles colocaram a sua fé em ação. Não foi só de palavras, né? É mais fácil a gente só falar que tem fé. Mas esses 4 colocaram a sua fé em ação. Outra característica interessante é que as circunstâncias difíceis não pararam estes homens. Não importa a circunstância, eles continuaram. E Jesus viu isso nesses 4 homens. Eles trabalharam em conjunto. Imagina a dificuldade de levar este homem paralítico até em cima do telhado e depois baixar este homem até onde Jesus estava. Tiveram coragem. A gente pode pensar em muitas características que Jesus viu nestes homens, quando ele olhou para cima. Mas Jesus não somente olhou para cima, ele olhou para baixo, quando o paralítico chegou. E ele viu aquele paralítico bem na sua frente, talvez aos seus pés. Interessante que, imediatamente, Jesus foi na fonte do problema. Você viu ali? Ele disse para o homem, olha, os seus pecados estão perdoados. Jesus foi direto na fonte do problema. Nós não sabemos se aquele homem era paralítico por alguma coisa que ele fez. Talvez ele tentou roubar alguém e caiu de cima do telhado da casa de alguém. Não sei. Mas Jesus foi direto na fonte do problema. Pecado. Jesus está mostrando para o povo o primeiro presente que ele veio trazer. Antes que Jesus curasse a parte física daquele homem, ele vai curar os seus pecados. Interessante isso, não é? E Jesus, além de olhar para cima e olhar para baixo, ele olhou ao seu redor. E ele viu aqueles críticos que vieram, talvez, espionar o seu trabalho, mas que não tinham o seu coração de uma maneira correta, não é? O texto fala aqui, no versículo 6 e 7, que alguns mestres da lei começaram a conversar, e talvez com eles mesmos, não é? Dizendo, quem é esse homem? Como é que esse homem pode dizer que cura pecados? E Jesus olhou ao seu redor e viu esses críticos. E Jesus olhou dentro dos corações destes homens e viu um coração cheio de crítica. Os escribas, os mestres da lei, eles achavam que somente Deus podia perdoar os certos, mas eles estavam se esquecendo que Jesus era Deus. E um dos presentes que Jesus veio dar é exatamente o perdão dos pecados. E Jesus deu a esses escribas e a todo o povo que estava ali ouvindo algo para eles pensarem. Olha o versículo 9, de novo, desse texto. Quando Jesus fala, o que é mais fácil dizer para o paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Pensa um pouco se você estivesse ali e tivesse ouvido a pergunta de Jesus. O que seria mais fácil? Dizer para o paralítico, seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se, pegue o seu leito, a sua maca e ande? Com certeza, o mais fácil seria dizer, os pecados estão perdoados, porque ninguém ia conseguir ver, não é? O perdão dos pecados é algo que não se vê. Agora, pegar a sua maca e andar, isso seria visível para todo mundo.
Então, Jesus faz uma pergunta e deixa com que esses críticos e o povo pense um pouco. E aí, para mostrar o seu poder, para mostrar que ele realmente havia curado, libertado, retirado os pecados daquele homem, ele então faz o mais difícil. Fala para ele andar, ele pega a sua maca e anda. A cura deste homem paralítico era uma demonstração da sua cura dos seus pecados. Jesus mostrando o porquê que ele veio, nessa primeira história, para trazer perdão. Depois dessa história, você tem o chamado de Levi. Levi é o mesmo homem chamado Mateus, que foi o autor do Evangelho de Mateus. Como nós vimos com Marcos, não é? Marcos tinha dois nomes, João Marcos. Um era o seu nome romano e o outro era o seu nome hebraico. Aqui você também tem. Você tem Mateus Levi. Mateus, o seu nome hebraico, Levi, o seu nome romano. E como Marcos está escrevendo para os romanos, ele vai chamá-lo de Levi, mas é o mesmo Mateus. E você tem, logo depois da cura do paralítico, o chamado de Levi. Interessante que Jesus estava aqui se associando com pessoas que os judeus não tinham o costume de se associar. Nós vamos ver nessa história que lemos que Jesus vai se associar com pecadores e publicanos. A palavra publicano significa um coletor de impostos. Levi era um coletor de impostos. E Levi coletava impostos do seu próprio povo, do povo judeu, para entregar para Roma. Isso fazia com que Levi fosse odiado pelos judeus. Então, só o fato de Jesus estar conversando com um coletor de impostos, para os judeus que estavam seguindo Jesus, isso seria algo terrível, né? Jesus se associando com pessoas que o judeu comum jamais se associaria. Mais uma vez, Jesus vai mostrar o presente que ele veio trazer: perdão dos pecados. E Jesus aqui vai chamar um inimigo dos judeus para ser um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos. O Evangelho de Lucas, nós não vamos ler, mas que conta esta mesma história do chamado de Levi, diz que Levi deixou tudo para seguir Jesus. Provavelmente, com esta decisão de Levi, de deixar o seu trabalho bem lucrativo e seguir Jesus, provavelmente ele perdeu o seu emprego. E Roma não iria chamá-lo de novo para ser um coletor de impostos. Mas mesmo assim, Levi deixou tudo para seguir Jesus. E ele convida os seus amigos, que eram publicanos como ele. Essa era provavelmente a sua roda de amigos, para ouvir Jesus. Interessante isso, né? Assim que Levi convida Jesus para ir na casa dele, ele também convida outras pessoas para ouvirem Jesus. E na casa de Levi tinha os críticos de novo. Como nós vimos na mesma história do paralítico, aqui nós vemos os críticos de novo, não é? Ao redor dessa casa. E aqui você tem os escribas e os fariseus. Nós já falamos um pouquinho sobre os escribas, os mestres da lei. Quem eram estes homens?
Os mestres da lei, ou os escribas, eles eram os advogados da lei de Moisés e eram estudiosos da lei de Moisés. Sabiam muito bem sobre a lei e cuidavam muito da maneira como a lei havia sido escrita. Então, eles eram os intérpretes da lei. Eles conheciam bem a lei que Deus deu através de Moisés e interpretavam essa lei para o povo. E ensinavam a lei. Eles eram os mestres da lei, os professores. Os fariseus tinham um propósito de preservar a herança dos judeus. Eles não gostavam que os judeus tivessem amizade com outros povos. Os fariseus queriam que os judeus ficassem puros, que não se contaminassem com outros povos. Era um grupo de judeus muito influentes, um grupo de judeus que cumpria quase que ao pé da letra a lei de Moisés, os fariseus. E eles tinham pessoas muito respeitadas dentro do seu grupo. Você talvez vai ouvir de alguns deles no Evangelho de Marcos, ou você vai ouvir de alguns deles em outros evangelhos, como, por exemplo, Gamaliel e Nicodemos. Eram dois fariseus. Então, tinham pessoas de respeito dentro do seu grupo. E eles estão aqui criticando Jesus, porque Jesus está se associando com pessoas que o judeu não se associava. Interessante, né? Jesus, mais uma vez. Sim, Sandra? Oi, posso só fazer uma pergunta? Lógico, pode, com certeza. Me corrija se eu estiver errada. Durante todo o Novo Testamento, pelo menos eu não sei se existe, Jesus, ele sempre estava perto, ou então ele nunca criticava, não, ele nunca afastava as pessoas dele, muito pelo contrário. Ele estava sempre cercado de pecadores, né? Aliás, todos nós somos. Mas assim, eu nunca vi, pelo menos, Jesus criticar ou falar da pessoa, do pecado, criticar, enfim. Mas sempre ele sempre fazia duras críticas, ele falava abertamente sobre os escribas, os fariseus, e assim, é só com os religiosos, isso não tinha com os pecadores, né? Porque ele estava sempre cercado deles, né? Sim, sim, você vai ver isso bastante, não é? Principalmente no Evangelho de Mateus. Jesus realmente criticando bastante os mestres da lei e os fariseus. Não porque eles eram pessoas ruins, mas porque eles eram hipócritas, no sentido de ensinar algo, mas não fazer, né? Era aquele tipo, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não é? Então, o fariseu e o escriba, o mestre da lei, eles eram craques em dizer para o povo judeu que eles estavam errados porque eles não cumpriam a lei, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, sabiam de cor, mas eles mesmos não faziam. E Jesus, então, criticou muito esse grupo de pessoas. Não é? Eram pessoas como as outras, mas as outras, muitas estavam ali para aprender de Jesus. Os fariseus e os mestres da lei, não, porque eles achavam que já sabiam de tudo. Então, Jesus, muitas vezes, vai criticar esse grupo de pessoas. Você tem toda a razão. Né? O povo, não muito. Mas esse grupo de pessoas que era responsável pelo ensino, esse Jesus vai falar bastante contra eles. Tá certo? Tá joia, obrigado. E da mesma forma, a gente também não deve nunca ficar apontando o erro dos outros, né? Porque Jesus pede para que a gente chame essas pessoas, né? Para que apresente o evangelho. Então,
realmente não existe Jesus criticando o pecador ou falando que você está errado. Ele sempre estava junto dessas pessoas, não para influenciá-los, lógico, né? E mesmo esses religiosos conhecendo da lei, eles, na verdade, eles não viviam, é isso que você quer dizer. Apesar deles conhecerem a lei, ensinarem isso, só que eles não viviam isso, né? E que isso sirva para a gente. Então. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo, Sandra. Né? Uma coisa é Obrigada. você falar como você deve viver. Outra coisa é você viver dessa maneira. Né? E esse grupo de pessoas, os fariseus, os mestres da lei, não viviam como eles falavam que deveriam viver. Então, você está vendo aqui nessa história que Jesus não está rejeitando os pecadores e os publicanos, de jeito nenhum. Os fariseus e os mestres da lei estavam, mas Jesus não. Jesus até dá um exemplo de um médico aqui, né? Dizendo que esses amigos de Levi, os pecadores, os coletores de impostos, como Levi, eram pacientes que precisavam de um médico. E Jesus veio ali para ajudar esse tipo de pessoas, não é? Então, Jesus aqui no começo do capítulo 2 está demonstrando um dos presentes para o qual ele veio. Ele veio dar algo de presente para o povo. E você pode pensar em você, né? Nós vamos aplicar isso para nós. O primeiro presente é perdão. Perdão. O segundo presente é liberdade. Liberdade. Vamos continuar lendo o nosso texto? Olha lá o capítulo 2, começando no jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem, enquanto o têm consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. 23. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi, quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer. E os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Interessante essas histórias aqui que Marcos conta. Você está vendo que Marcos ele vai ser muito dinâmico, como nós falamos, né? Jesus está curando alguém, depois ele está na casa de Levi comendo, depois ele já está andando por outro lugar, depois ele está passando por uma lavoura. Vai ser assim, é muito dinâmico, muita ação no Evangelho de Marcos.
E aqui você vê, então, os discípulos de João, e aqui você entende os discípulos de João Batista, tá? Aquele que veio antes de Jesus, para preparar o caminho para Jesus. Marcos não vai falar muito sobre isso, mas esses discípulos de João são discípulos de João Batista. Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus estavam jejuando. E eles, então, vêm perguntar para Jesus: olha, os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não. Por que que os de João fazem isso? Por que que os dos fariseus fazem isso e os teus não? Mais uma vez, né? Aqueles críticos estavam querendo realmente perturbar a chegada de Jesus. E nós vamos ver isso durante o Evangelho de Marcos. Muita oposição ao ensino de Jesus, principalmente desses líderes, porque Jesus vai falar muito contra eles. Né? Jesus vai dizer: olha, vocês são hipócritas. E eles não vão gostar disso. O segundo presente que nós vamos ver nessas histórias aqui que lemos é liberdade. E começa com essa história desse noivo, não é? João Batista foi um homem muito sério. João Batista morava no deserto, ele comia gafanhotos e mel. Eu ouvi dizer aí que está chegando uma nuvem de gafanhotos aqui no Brasil, não é isso? Você ouviu? Pode comprar um potinho de mel e você vai poder ser como João, né? Você vai poder comer gafanhotos com mel. Eu não sei se é uma coisa muito boa ou não. Mas João Batista era um homem muito sério. Jesus comia com todos. Jesus brincava com as crianças. E Jesus até mesmo foi a um casamento. Muito diferente de João Batista. E os discípulos de João estão notando essa diferença, até mesmo nos seguidores de Jesus. Olha, os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não, não é? Os fariseus pensando a mesma coisa. Eles haviam tornado a religião algo muito pesado, algo muito triste. Era lei para tudo. Você tinha que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. O fariseu e o mestre da lei punham um peso muito grande em cima das pessoas. E Jesus está dizendo aqui que a vida não é como um funeral, né? A vida deve ser como um casamento. E a parte mais alegre da vida é durante o noivado e no comecinho do casamento, não é? Depois, Jesus vai começar a ensinar que a vida com ele é uma vida de alegria, como se fosse uma festa de noivado, uma festa de casamento. Enquanto o noivo está presente, tem alegria, não tem tristeza, não tem jejum. Quando o noivo for embora, aí vai ser o tempo de jejum. E Jesus já está falando aqui, no comecinho do seu evangelho, no versículo 20, ele já está falando sobre a sua morte, não é? Quando o noivo, que é ele, não estiver mais com as pessoas, aí vai ser um período de tristeza, um período onde as pessoas vão poder jejuar por tristeza. Mas enquanto o noivo estava com eles, deveria ser um período alegre. Quem é que vai jejuar numa festa de casamento? Ninguém, né? É para ser alegre, é para ter liberdade, Jesus está dizendo. E ele vai deixar isso muito mais claro na próxima história que Marcos conta. Essa história aí desse pano novo em roupa velha e vinho novo em vasilha de couro velha. Vamos tentar entender
essas duas histórias, Jesus está dando uma ilustração aqui para o povo, bem conhecida. Isso aqui que ele está dizendo era algo muito comum naquela época, e acho que para nós não é difícil da gente entender. Jesus está dando uma ilustração para ensinar que ele está vindo trazer uma nova lei. Uma lei que vai trazer liberdade para o povo. Jesus não veio para remendar, para emendar, né, a velha lei. Ele não veio para fazer um remendo, nem uma emenda na velha lei. Ele veio para trazer uma nova lei. Da mesma forma que você não costura, você não coloca um pano novo numa roupa velha, porque senão aquele remendo vai forçar a roupa e vai fazer um rasgo maior. Do mesmo jeito que você não coloca vinho novo numa vasilha de couro velha, porque quando o vinho fermenta, ele vai romper aquele couro velho. Você não faz isso. Então, a lei que Jesus vai trazer vai ser uma nova lei. Não vai fazer um remendo na velha lei, nem um emendo na velha lei, mas ele vai trazer uma nova lei. E esta nova lei tem a ver com liberdade, tem a ver com vida, tem a ver com alegria, tem a ver com uma vida nova. Jesus já tinha libertado os pecados, trouxe perdão para o paralítico e para Levi, duas pessoas que os mestres da lei rejeitavam, né, aqueles doentes e os coletores de impostos. Jesus veio trazer perdão para essas pessoas e agora Jesus vai trazer liberdade. Ele vai trazer uma nova lei. Não é um remendo da velha, mas é uma nova lei. Uma lei que vai trazer liberdade para o seu povo. E ele termina essa ideia de liberdade falando sobre o sábado. De novo ali, você viu que Marcos já juntou 3 histórias praticamente ao mesmo tempo. Primeiro, Jesus conversando sobre um casamento, depois ele fala sobre este remendo, e agora os discípulos de Jesus já estão num sábado colhendo algumas coisas. O sábado, para o judeu, era um dia sagrado. O sábado, para o judeu, era um dia onde o judeu não poderia trabalhar. Mas os mestres da lei, os escribas, né, aqueles intérpretes da lei, estavam interpretando a lei de uma maneira errada com relação ao sábado, colocando um peso muito grande em cima do povo. E Jesus vai mostrar aqui que o ensinamento daqueles homens era errado. O sábado não veio para trazer um peso para o povo. Ele vai terminar dizendo que o sábado foi feito para o homem, né? Não o homem para o sábado, como o mestre da lei ensinava. Mas o sábado foi feito para o homem. Jesus veio mostrar uma liberdade que ele está trazendo para todos. Nos versículos 23 e 24 do capítulo 2, parece aqui que os discípulos de Jesus estão violando o sábado, não é? Eles estão andando pelas lavouras de cereal e estão colhendo cereais, colhendo trigo, milho, que quer que fosse ali que eles estavam colhendo. E o sábado, como nós falamos, era para ser um dia de descanso, um dia onde a família judaica se reunia
para falar sobre Deus. O patriarca, né, o avô, talvez, ou o pai, reunia toda a família e eles passavam o dia relembrando todas as histórias de Deus. Lembra que eles não tinham uma Bíblia, como você e eu temos. Não dava para pegar uma Bíblia e falar, olha, ô Joãozinho, ô Ritinha, abre lá em Salmos capítulo 3. Não dava para fazer isso. Hoje a gente pode, mas eles não podiam. Então, o patriarca juntava toda a família e ele relembrava, ele contava as histórias sobre Deus. Isso era no sábado. Mas, de maneira nenhuma, qualquer pessoa era proibida de se fazer alguma coisa. E aqui, eles estão colhendo espigas num dia de sábado. Parece que eles estão violando a lei do sábado. E Jesus vai dizer não. Jesus vai dizer de maneira nenhuma, não é? E ele usa o exemplo do rei Davi. Ele diz, olha, se um rei com fome pode comer um pão que não era reservado para ele comer, então eu, que sou o Senhor do sábado, Jesus está dizendo, eu posso colher cereais no sábado. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Jesus veio trazer uma liberdade da lei de Moisés, uma liberdade que os escribas, os mestres da lei, não conseguiam entender. Terceiro grande presente que Jesus veio trazer. Olha o capítulo 3. Vamos entrar aqui no capítulo 3 e nós vamos ler os versículos de 1 a 12. E eu vou terminar aqui com este texto. Terceiro presente é compaixão. Nós falamos disso na aula passada e vamos falar de novo aqui. Jesus, então, veio trazer perdão, liberdade e compaixão. Olha a compaixão de Jesus nessas próximas histórias. Capítulo 3, começando no versículo 1. Noutra ocasião, estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha aqui para o meio. Jesus lhe perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido, por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Versículo 7. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão, vinda da Galiléia, o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas, procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas
para que não dissessem quem ele era. Compaixão. Jesus vai curar um homem que tinha uma mão atrofiada, ressequida, não sei como é que era essa mão, né? Num sábado de novo. E aqui nós temos os críticos de Jesus de novo, querendo ver se Jesus ia fazer algo no sábado, mesmo que fosse uma boa ação. E Jesus pergunta para eles, né? O que se pode fazer no sábado? Posso fazer o bem? Posso fazer uma cura? E pela dureza do coração deles, eles não responderam. Imagina que situação triste, não é? Vendo que aquele homem poderia ser curado, mas porque era um sábado, eles não queriam admitir. E Jesus viu isso, Jesus viu a dureza de coração daqueles homens, e ele poderia ter esperado mais um dia, né? Ele podia ter feito essa cura domingo. Ele podia ter falado para o homem, ó, volta amanhã. Mas ele não fez. Mais uma vez, ele demonstrou compaixão para aquele homem. E, de novo, aqui, aqueles líderes, os fariseus, os escribas, conspirando contra Jesus. Mesmo que fosse para fazer o bem, eles não queriam admitir. E Jesus sai daquele lugar e ele quer ir para um lugar deserto, né? Ele quer ir para o mar, ele quer ir para um lugar onde talvez ele pudesse descansar. Mas uma grande multidão estava seguindo Jesus. E você tem aqui no versículo 8 as regiões de onde aquela multidão estava vindo, de muitos lugares, do sul até o norte, né? Lá de Jerusalém até as regiões de Tiro e de Sidom. Uma região grande, uma multidão muito grande, seguindo Jesus, querendo ouvi-lo e querendo receber a cura. E mesmo Jesus estando cansado, ele teve compaixão. E a palavra de Deus ensina que ele curou a muitos. A muitos. E ele até precisou entrar dentro de um barco para ficar no mar, para poder ensinar. O tamanho de gente que tinha ali para ouvir Jesus. Então você tem no capítulo 2 e no comecinho do capítulo 3, Jesus vindo para trazer 3 presentes. Presentes para você e para mim. Presentes para o povo daquela época. Perdão, liberdade e compaixão. Como nós fizemos na semana passada, eu quero terminar hoje, rapidamente aqui, que já é 9 horas, já são 9 horas, né? Dando algumas lições práticas do que nós vimos. Tá? Se você tem a sua caneta, o seu papel, marca essas lições para depois você pensar um pouco mais. Da cura do paralítico. Quais são as lições práticas para você e para mim? Eu penso que existem várias, mas como lição prática, nós podemos ver que o pecado é como uma doença e o perdão é como ter a sua saúde restaurada. Nós precisamos ajudar nossos amigos a chegarem perto de Jesus. Como aqueles 4 fizeram, né? Não mediram esforços para trazer o seu amigo para perto de Jesus. Às vezes, a cura que Jesus oferece custa um grande esforço da nossa parte. Olha o quanto custou para aqueles 4 amigos. Algumas lições práticas aí dessa cura. Do chamado de Levi. Quais são algumas lições práticas para as nossas vidas? Quando Jesus chama, nós não devemos esperar. Essa palavrinha, procrastinação. Até é difícil de falar, né? Procrastinação. É uma palavra perigosa.
quando a gente deixa para fazer as coisas depois. Nós vemos Levi na mesma hora, seguindo Jesus. Quando Jesus chama, não devemos esperar. Devemos ir a Jesus com o coração aberto e não com críticas. Daquelas histórias sobre liberdade que nós vimos ali no capítulo 2, o que a gente pode aprender de lição prática? A vida com Jesus é uma vida alegre, é uma vida festiva. E nós devemos aproveitar este período que nós temos com Jesus, enquanto nós estamos vivos. Vamos aproveitar, vamos ter uma vida alegre. Vamos lembrar que Jesus trouxe uma nova lei. Não era uma lei que prendia, como a velha lei, mas uma lei de liberdade, uma lei que liberta. Jesus nos libertou da velha lei. E da compaixão de Jesus, Jesus tinha muita compaixão. E eu e você, que somos seus discípulos, nós precisamos imitar Jesus. Precisamos ter compaixão para com as outras pessoas. Falamos bastante hoje, né? Vimos bastante história. O Evangelho de Marcos vai ser assim: um capítulo só, um pouquinho do outro, mas quanta história nós já cobrimos. E é assim que Marcos vai ser, porque ele quer que os seus ouvintes, os romanos, prestem atenção. A mente romana era uma mente que não parava, estava sempre em ação. E é assim que nós vamos ver Jesus, o servo de Deus. Alguém tem alguma outra pergunta, algum comentário que gostaria de fazer antes de nós terminarmos? Ô, Alan, aqui, Sim. Valdizan. Oi, Valdizan. Valdizan está lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, hein? Pois é. Temos E gente do Rio amanhã... Grande do Sul até o Amazonas, hein? E amanhã o Alan vai estar aqui em Pelotas. Através do rádio, né? O Alan, Sim. eu queria realmente fazer aquela questão, ver aquela questão lá do capítulo 2. Inclusive, eu estava falando sobre isso ontem, que me chamou bastante atenção quando você fez a aplicação, que a cena mostra que no momento que Jesus discute com os fariseus e também no momento em que Jesus faz a cura, aqueles homens, a gente pode ver eles com a cabeça no buraco lá em cima. E quando aquele homem levanta e sai na porta dando com aquela maca, é possível a gente ver até a possibilidade daquele telhado ter arrebentado mais, deles correndo para abraçar o amigo e fazendo aquela festa e pulando de alegria. E eu estava comparando, pensando na questão de nós, a nossa alegria, né, quando nós vemos alguém também sendo curado, a pessoa se batiza, a pessoa recebe a cura espiritual, né? A alegria que nós devemos sentir também. E às vezes a gente não vê tanta alegria quanto aqueles homens viram, né? Então, é algo realmente, esse texto é um texto que está para além de ver o milagre, ali aquela discussão de Jesus com os fariseus, mas ver o resultado daquela bênção na vida da pessoa. Então, eu fiquei assim, muito feliz até de ver o que você estava falando ainda agora, né? Com relação a essa aplicação, como nós devemos nos preocupar com nossos amigos, aquelas pessoas que nesse momento podem estar passando por uma situação difícil, e a gente às vezes não se compadece tanto. Aqueles homens mostraram preocupação física, emocional e espiritual para com seu amigo e no final puderam receber essa grande bênção, né? Então, realmente, Isso muito mesmo. feliz, muito grato. Obrigado. Amém. Muito obrigado, Alan. Obrigado pelo seu comentário. Legal. Ô Alan, eu acho que a Adriana de Itu tinha erguido a mão. Tá bom? Pois não, Adriana? Libera o seu som, Adriana.
Não estamos te ouvindo, ô, Adriana. Dri, libera o som. É a Adriana de Itu, não está o seu som. Não estamos te ouvindo. Não está dando para ouvir, né? Não, eu até Fala tentei para ela liberar. digitar. Digita, Dri. A pergunta. Essa aí que apareceu é a minha irmã, Cíntia. Oi, Cíntia. Oi. Fala. Fala, Cláudia. A Carolina, né? Acho que não está dando para ouvir. Que pena. Ela falou que não dá, é. Eu acho. Ô, Alan, acho que era só ela. Não sei se o Valdivino tinha alguma coisa para falar, tinha liberado o microfone. Adriana, depois, se você puder, você manda essa pergunta ou seu comentário e a gente conversa, tá? Eu sinto muito aí que não deu para ouvir. Alan, Márcio, Márcio. tudo isso que você falou aí, essas lições que nós estamos aprendendo com Jesus, o perdão que ele veio trazer, a liberdade, a compaixão, essa alegria que Jesus trouxe para nós, o tempo que ele ficou aqui na Terra, igual você falou na primeira aula e frisou um pouquinho no começo, Jesus trabalhava muito, né, para que isso acontecesse, para que ele trouxesse o perdão para nós, enfim, tudo isso que você falou. E no versículo 32 do capítulo 1, diz que ao anoitecer, ou seja, já estava escurecendo, né? Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, veio a cidade inteira, enfim. Imagina o tanto que Jesus trabalhou nessas horas aí, né? A cidade inteira lá e ele curando, enfim. Aí no 35, que hora será que Jesus tinha ido dormir, né? E no 35 fala que de madrugada, quando estava escuro, levantou-se e foi para um lugar deserto e ficou orando. Então, realmente, para trazer tudo isso aí, uma lição para nós, né? Temos muito serviço, né? é verdade, Márcio. Obrigado, né? Ele teve pouco tempo, né? 3 anos e meio, talvez, né? Uhum. Olha só quanta coisa, né? Muito bom. Muito obrigado a todos. Não sei se tem mais alguém, Lucas. Não quero passar muito do horário também para a gente não abusar, né? Mas tem mais alguém, Lucas? Não, Alan, que ergueu a mão, não. Muito bom. Então vamos fazer o seguinte. Quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Que grupo bom que nós temos aqui nessa quinta-feira. Quinta-feira que vem, vamos estar de volta aqui, então, às 20 horas. A sala vai estar aberta 15 minutos antes. Se você puder chegar um pouco antes, a gente consegue conversar, visitar um pouquinho. E às 8 horas começamos o nosso estudo, seguindo no texto aonde nós paramos. Tá bom assim? Espero ver todo mundo na quinta-feira que vem. Vou pedir ao Lucas, você que está aí com seu microfone aberto, você pode nos dirigir numa oração para terminarmos o estudo? E aí, então, nós vamos terminar essa parte hoje à noite. Tá bom? Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Vamos lá, oremos. Poderoso Deus, mais uma vez, Pai amado, estamos aqui, ó Pai, para te agradecer, ó Pai, por esse momento de comunhão.
mesmo estando distantes fisicamente, ó Pai, o Senhor é o que nos une, ó Pai. Te agradecemos por esse estudo, te pedimos, ó Pai, que esse estudo ele penetre, Pai, no nosso entendimento, em nossas almas, e que possamos, ó Pai, colocar em prática a palavra que o Senhor nos deixou, Senhor Deus. Agradecemos pela vida de cada um aqui, ó Pai, por essa semana que já vai se findando, e até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado, Senhor Deus. Abençoe a cada um aqui, ó Pai, nos abençoe e nos dê, Pai, sabedoria, Senhor Deus, e que possamos aplicar, ó Pai, dia a dia, aquilo que temos aprendido. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. 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 Muito bom. Amém. Muito obrigado, Alan. Obrigada, Obrigada. gente. Boa Boa noite a noite. Boa noite. Boa noite. Irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe.